Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal, seja na sua casa ou aonde quer que você esteja neste momento nos acompanhando. Queridos, há algumas semanas atrás, eu falei sobre a igreja de 1 Tessalonicenses, a igreja que é exemplo para nós. E hoje eu quero continuar falando desta igreja. E eu já queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2. E também quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu confesso que eu não me lembro. Mas eu me lembro do meu filho. Quem aqui na sua infância ou quando era criança sentiu dores de crescimento? Eu confesso que eu não recordo. Mas eu me lembro que o nosso filho, na infância, ele sempre reclamava à noite que estava com dores nas pernas. Estou com dor na perna, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E nós fomos entender que essa dor que ele estava sentindo, ou que muitas pessoas levantaram a mão, sentiram na sua infância, que é a dor do crescimento. E muitas vezes essas dores do crescimento, ela não quer dizer que é por conta de uma enfermidade, sim porque a criança ela está se desenvolvendo, ela está crescendo de fato, na estatura, está crescendo em altura, e essas dores elas fazem parte de um processo natural da criança, embora algumas vezes incomoda. Eu, mais uma vez, vou dizer que eu não me lembro se me incomodava ou não, e eu sei que nosso filho incomodava. Isso quer dizer um sinal do desenvolvimento dessa criança. Da mesma forma, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade cristã, crescimento espiritual, crescimento cristão, também temos dores de crescimento. E esse, de fato, é o tema da mensagem dessa noite. As dores do crescimento. Essas dores, elas não são físicas, nem espirituais e nem emocionais. Essas dores, de fato, é algo que o Senhor está nos proporcionando para que nós possamos depender do Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós decidimos viver pela fé, viver pela obediência à sua palavra, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar resistências, nós vamos enfrentar até incompreensões da vida das pessoas que ainda não entenderam o nosso posicionamento, não entenderam ainda a nossa decisão. Foi exatamente isso que nós falamos lá, se não me falha a memória, no dia 13/8, que eu falei sobre o exemplo daquela igreja, onde nós abordamos a fé, o amor e a esperança. O crescimento espiritual, muitas vezes, ele dói, porque nos desafia, queridos, a abandonar os nossos velhos hábitos e a confrontar o pecado para que nós possamos permanecer firmes diante das oposições que nós enfrentamos lá fora. E é exatamente isso que nós iremos ver hoje, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 13 ao 16. Esse crescimento, queridos, da igreja de Tessalônica trouxe àquelas pessoas, aqueles cristãos, dor, perseguições, rejeições e incompreensões, como eu havia falado para vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, ele reconhece que aquela igreja de Tessalônica estava experimentando as dores do crescimento. Não sei se vocês vão recordar quando eu ministrei sobre esta igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso, nós lemos até o verso 10, nós vamos entender que aquela igreja compreendeu, entendeu a palavra que estava sendo ministrada através do apóstolo Paulo. Então eles compreenderam que aquela igreja estava crescendo em maturidade. Todas as vezes que nós crescemos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sentir as dores, justamente porque nós estamos deixando os nossos velhos hábitos.
Eles haviam recebido a palavra, como está lá no verso 13, não como palavra de homens, mas como palavra viva que opera naqueles que nele creem. E eu queria que você visse lá, no verso 13, de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E nós já vamos ler o texto, queridos. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, e que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, ou seja, veio diretamente do trono do Senhor através do apóstolo Paulo. Esse crescimento espiritual não acontece em ambientes confortáveis. Esse crescimento, ele vai exigir de mim e de você firmeza. Ele vai exigir de mim e de você coragem. Ele vai exigir de mim e de você perseverança diante das pressões externas e das lutas internas. Todos os dias nós temos que lutar com essas pressões que nós enfrentamos dia após dia. Ao mesmo tempo, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que essas dores não são sinais de fracasso, mas a evidência de que a fé genuína está amadurecendo nessa igreja. Haja vista que eu também falei na pregação que esta igreja era uma igreja nova, estava surgindo uma igreja nova. E quando nós meditamos nas Escrituras, principalmente nesse texto que nós vamos discorrer logo logo, nós somos lembrados de que cada etapa do crescimento da nossa fé vai nos trazer novos desafios em nossas vidas. É por isso que sempre quando nós lemos a palavra nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a sair da mesmice. Então, todas as vezes que nós meditamos na palavra, ela nos encoraja a deixar as coisas velhas para trás e prosseguir para as coisas novas. É isso que nós temos, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Por trás das nossas dores existe um propósito, queridos. Há um propósito em tudo isso que nós estamos enfrentando. Deus nos conduz à maturidade mais profunda e a uma esperança que não pode ser abalada. Nós não podemos nos abalar com qualquer má notícia. Nós não podemos nos entristecer com aquilo que nós ouvimos no dia a dia, com as reportagens, com as perseguições, com as guerras ou com os rumores de guerras. Nós temos que olhar para o nosso autor e o consumador da nossa fé. E vejam lá o que está escrito a partir do verso 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Temos mais uma razão, vamos ler de novo. Para incessantemente dar graças a Deus é o que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontraram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus, aos quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre à medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Até aqui por enquanto. Queridos, falando de um breve contexto que eu já falei da outra vez que eu preguei sobre esta carta, só para recapitular aquilo que nós falamos. Tessalônica era uma cidade, queridos, importante na Macedônia. Aquela cidade, ela tinha um grande comércio, era uma influência cultural, mas também era uma cidade fortemente marcada por duas coisas: o paganismo e a idolatria daquela cidade. E aqueles crentes, eles
Aquelas pessoas dessa cidade de Tessalônica entenderam através da palavra que ouviram, largaram toda a sua idolatria e todo o paganismo. Paulo, ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária. E aonde está escrito isso? Lá em Atos capítulo 17, dos versos 1 ao 9. Mas por conta das perseguições, por conta de tudo aquilo que ele estava passando, ele teve que sair daquela cidade. Ele não ficou lá em Tessalônica. Ele escreveu essa carta na prisão. E Paulo envia esta carta de Tessalonicenses, principalmente 1 e 2, para encorajar aqueles cristãos a se fortalecerem das oposições que eles estavam enfrentando naquela época. Se nós pararmos para analisar, olha só, no verso 18 do capítulo 2. Por isso quisermos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Olha só o que aconteceu. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Ou seja, por várias vezes o apóstolo Paulo tentou ir naquela cidade, naquela igreja de Tessalônica, mas ele foi barrado por Satanás. Portanto, ele não conseguiu ir até lá. Então ele escreveu a carta para encorajar aqueles cristãos. Sabe, queridos, aquela igreja de Tessalônica, a vida deles não era muito fácil. Ser cristão naquela cidade de Tessalônica, aonde aqueles novos cristãos estavam enfrentando perseguições, sofrimento, dores. Não é fácil ser cristão a uma cidade que estava acontecendo todo esse caos, mas mesmo em meio a todas essas perseguições, em meio ao sofrimento, aqueles cristãos, eles estavam experimentando a alegria que vinha diretamente do Senhor. A nossa alegria, queridos, não pode estar pautado nas coisas que temos. A nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria tem que ser plena. E o que é essa alegria ser plena? É quando nós somos preenchidos pela presença do Senhor. A nossa alegria, ela não pode ser como montanha-russa. A nossa alegria não pode ser como montanha-russa. A hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. Se eu não anotar algumas coisas, eu acabo me esquecendo, irmãos. Minha memória está uma bênção. Mas eu tenho que me alegrar nisso, porque o Senhor é a minha alegria. Então eu não posso ficar olhando para essas coisas. Muitas vezes eu até fico olhando para minha esposa. Mas, enfim. Então esses cristãos, eles estavam experimentando a verdadeira alegria. Vejam lá o que está escrito lá no 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Queridos, esta palavra foi escrita para cristãos. Isso se aplica à minha e à sua vida nos dias de hoje. Se aqueles cristãos, há não sei quantos mil anos atrás, entenderam, compreenderam e aplicaram essa palavra no coração deles, por que que eu e você ainda estamos relutando com essas condições? Nós temos que viver por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Então nós temos que nos alegrar no Senhor. Isso aqui, sem dúvida, Paulo, ele se preocupava com aqueles irmãos que passavam por aflições, mas o apóstolo Paulo se alegrava, pois as lutas que eles estavam passando estavam cumprindo mais uma promessa. Qual era a promessa? O que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, versos 17 a 20. Vejam. E nós, irmãos, estando separados de vocês por um breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo de procurar ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás barrou o caminho, pois quem é da nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nós gloriamos? Na presença do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês
realmente a nossa glória e a nossa alegria. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que ele não estava preocupado com aquilo que eles estavam passando, mas ele estava focando na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos focar na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter a nossa esperança renovada dia após dia, porque o Senhor virá buscar a sua noiva. João capítulo 16, verso 33 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos, queridos, não estar experimentando as perseguições, as retaliações que eles estavam praticando lá, mas se nós estivermos vivendo piedosamente em Cristo, nós iremos sofrer por Ele. E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12, vejam lá. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? Porém, preste atenção nessa parte, queridos, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, o apóstolo Paulo foi perseguido, mas ele confiou no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. O nosso entendimento não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que estar centrados na nossa fé, naquele que nos ensina, naquele que confiou a nós a sua palavra. Nesse texto que nós lemos do apóstolo Paulo, se explica os recursos divinos a nos dispor em tempos de sofrimento e de perseguições. É óbvio que nós não iremos viver, não sei afirmar 100% de certeza, mas até este momento nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos sendo ainda cortado o nosso pescoço por declarar Jesus como Senhor e Salvador. Mas naquele tempo, ao anunciar o Evangelho, aquelas pessoas eram perseguidas, aquelas pessoas eram mortas. Como eu disse, essa igreja ela foi fundada sobre a palavra de Deus. Essa mesma palavra traz salvação, nos capacita para viver para Cristo e suportar o sofrimento por Ele, queridos. Não é por nós, é pelo Senhor, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Paulo, ele era grato porque os santos de Tessalônica apresentavam atitudes espirituais corretas com respeito à palavra de Deus, que ajudava a suportar os sofrimentos, que ajudava a suportar o tempo de perseguições. É somente através da palavra que nós podemos suportar as adversidades no nosso dia a dia. Nós não temos a nossa carne, a nossa mente, o nosso intelecto não tem a capacidade de enfrentar os problemas sem a ajuda do Espírito Santo, queridos. Sem ela nós não somos nada. Nós necessitamos e precisamos disso. Os crentes de Tessalônica, eles apreciavam a palavra. É por isso que eles conseguiam passar por aquilo que eles estavam passando. Percebam lá no verso 13, não receberam como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda, eu disse toda. A Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Nós precisamos ser corrigidos dia após dia. A palavra de Deus também, ela é santa. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é perfeita, queridos. Salmos capítulo 19, versos 7 e 9 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mateus capítulo 4, verso 4. O ser humano não só viverá de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus. Algumas outras versões vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Percebam o quanto nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Percebam o quanto nós precisamos meditar na palavra do Senhor, como aqueles cristãos estavam fazendo naquele momento de perseguição. Todas as vezes que nós passarmos por alguma luta ou por alguma adversidade, nós temos que lembrar, queridos, que nós temos um Deus que faz além daquilo que pedimos e pensamos, um Deus que vai à nossa frente, um Deus que nos ajuda a lutar as nossas guerras, um Senhor, um Espírito Santo que intercede por nós, que uns gemidos inexprimíveis quando nós não temos força alguma, queridos. Por isso nós temos que depender dele. Se nós queremos receber a vitória, se nós queremos receber a bênção em meio ao sofrimento, é preciso dar o devido valor à palavra do Senhor. Só através dela nós vamos conseguir conquistar aquilo que nós estamos almejando, queridos. E o que nós estamos almejando não é casa nova, não é carro novo, é a nossa área espiritual, queridos. Não confunda as coisas, não comece a fazer trocadilhos com o Senhor, não comece a trocar isso com o Senhor, porque não é isso que nós estamos falando da área espiritual. Você pode pedir casa nova, carro novo para o Senhor? Claro que pode, mas isso não é primordial, isso é secundário. É secundário, queridos. Nós estamos falando da nossa área espiritual, para que nós possamos de fato perseverar na nossa fé, perseverar naquilo que nós estamos falando ou testemunhando para as pessoas. Aqueles crentes de Tessalônica, eles aplicavam a palavra, eles obedeciam às Escrituras pela fé, e a palavra operava na vida daquele povo, porque eles criam, porque eles tinham fé e porque eles obedeciam. Não basta dar o devido valor às Escrituras, ao menos que nós nos apropriemos da palavra. É preciso aplicá-las no nosso coração e tornar não apenas ouvintes, mas praticantes dela. Nós precisamos mais praticar a palavra do que ouvir, porque nós já estamos cansados de ouvir, queridos. Veja lá o que Tiago diz, 1, 19 e 25. Tiago capítulo 1, versos 19 a 25. Abram lá. A palavra do Senhor diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência.
Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Percebam, queridos, a importância de nós não apenas sermos ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Os mandamentos de Deus sempre vêm acompanhados da capacitação para que nós possamos obedecer os mandamentos. Nós precisamos entender isso. Quando nós cremos na palavra de Deus e nós obedecemos, o Senhor libera o poder que opera em nossas vidas de um modo que os seus planos e os seus propósitos eles sejam cumpridos na minha e na sua vida. É simples, irmãos. É tão simples que nós não conseguimos fazer. É prático. A palavra de Deus dentro de um cristão é uma grande fonte de poder em tempos de tribulação e de sofrimento. É só através da palavra que nós vamos conseguir sair da situação que nós estamos. Quem aprecia devidamente a palavra, ou seja, no nosso coração, apropria-se da palavra na mente e aplica a palavra nos nossos desejos. Quando nós aplicamos esses 3 ensinamentos, principalmente nos nossos desejos, não tem mais espaço para nós querermos as coisas que não sejam de Deus. No culto de casais eu dei o exemplo de 2 copos, um copo vazio e um copo cheio. Esse copo vazio representa que nós de fato estamos dando a liberdade para que o inimigo ele use as nossas vidas. Mas quando o nosso copo está totalmente cheio, não há espaço para os nossos desejos, não há espaço para a nossa carnalidade, não há espaço para a nossa imoralidade. É por isso que nós precisamos encher o nosso copo de água através da palavra. A água, o significado da água é a palavra. Nós precisamos ser lavados pela palavra todos os dias das nossas vidas. E é por isso que o nosso copo, ou seja, representado pelo nosso coração, tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Senhor. Porque em meio às tribulações, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, queridos, essas perseguições, essas preocupações, esses medos e essas inseguranças não têm espaço. Não há espaço, queridos. O meu ser como um todo será controlado pela palavra de Deus quando estiver cheio do Espírito Santo. Paulo lhe encoraja os cristãos aflitos, garantindo que as suas experiências não eram novas e muito menos isoladas. Aquelas perseguições não eram novas, porque outros cristãos já haviam passado pelo mesmo problema que eles estavam passando em Tessalônica. As igrejas de Judeia não foram exterminadas pelas aflições, haviam antes sendo purificadas. E o que aconteceu com aquelas igrejas foram expandidas. Nós cantamos aqui, queridos, várias vezes, nada pode parar o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo não olha para trás e muito menos se entrega à tristeza e os remorsos, ele olha para frente, ele olha para o futuro. E quando ele olha para frente, para o futuro, ele se alegra. Nós precisamos entender que o melhor para mim e para você ainda está por vir. E o que é esse melhor? É a vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar como Paulo olhou para o futuro e pela fé, ver que os seus amigos na presença de Jesus Cristo e na sua glória, como nós lemos aqui, no verso 20 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Em meio às dificuldades e às tribulações, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para frente. Paulo, ele vivia no tempo futuro e também no tempo presente, porque ele sabia que Jesus iria vir buscar a sua noiva. As ações eram governadas por aquilo que Deus ainda faria.
Ele sabia que Jesus Cristo voltaria e recompensaria por tudo aquilo que ele fez. Um dia nós iremos prestar conta no tribunal para o Senhor de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, queridos. E nós iremos receber os presentes designados para cada um de nós. Um dia nós seremos presenteados pelo Senhor. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso agora. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos olhar para o Senhor. É aquele que vai à nossa frente. Uma coisa que nós precisamos ter claro no nosso coração, que o mais importante de tudo isso é a nossa fidelidade ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra, fiéis na oração, fiéis na adoração, fiéis em todas as coisas, queridos. Não é apenas fiéis apenas no dízimo e na oferta. Porque, como eu disse hoje para um querido, o Senhor ele não está preocupado com o nosso dinheiro, o Senhor está preocupado com o nosso coração. Quando o nosso coração, o nosso copo estiver cheio do Espírito Santo, nós não temos mais espaço para nada, e aí vai ser uma consequência daquilo que nós estamos buscando no Senhor. É uma consequência. Apocalipse capítulo 2, verso 10 vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Lá no tribunal de Cristo as obras serão julgadas e serão recompensadas. Os cristãos de Tessalônica passavam por perseguições, por sofrimentos intensos, e talvez alguns deles estivessem pensando até em desistir, como talvez nós. Talvez por um calo no nosso dedão a gente quer desistir de tudo. Ou se alguém olhar meio torto, a gente já também quer desistir de tudo. Ou se o pastor não quer me cumprimentar, ou se o pastor não quer fazer isso, ou o louvor da igreja não foi legal, nós já queremos sair da igreja e ir para outra igreja. Olha o quanto aqueles cristãos foram perseguidos e perseveraram. Paulo ele enviou uma mensagem de estímulo para aquele povo: não desistam, apropriem-se dos recursos espirituais que vocês possuem em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que temos que nos apropriar nessa noite. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós, eles tinham a palavra dentro deles. O povo de Deus e ao redor estavam diante daquela glória de Deus. Não há motivo para nós desistirmos. Não há motivo para nós olharmos para trás. Não há motivo para nós reclamarmos. Não há motivos para nós desanimarmos. Reclamar e adorar, queridos, é o mesmo tempo, é a mesma condição. Prefira adorar ao Senhor do que reclamar. Reclamar não vai levar a nós a lugar nenhum, muito pelo contrário. Quando aquele povo do Egito reclamavam, eles ficavam dando a volta no Egito até aprenderem. Nós precisamos de fato virar a página. Nós precisamos de fato entender e compreender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós buscarmos a face do Senhor cada vez mais. É nós entendermos qual é o tempo e a estação que nós estamos vivendo e mergulhar mais, buscar mais, meditar mais, jejuar mais. É esse tempo que nós estamos vivendo, para que nós não possamos, para que nós não venhamos ser passados para trás, para que nós não sejamos enganados através dos falsos profetas que têm se levantado, porque nós estamos nos últimos tempos, e a palavra diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, haveriam homens amantes de si mesmos, haveriam pessoas egoístas, e é o que nós estamos vivendo nesse tempo. Ou seja, glória a Deus que nós estamos vivendo nesse tempo, porque Paulo falou para Timóteo que nós estamos nesse tempo, e glória a Deus por isso, a palavra está se cumprindo. Mas nós temos que nos empenhar, nós temos que perseverar, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalhe para ter intimidade com o Senhor. E eu já quero caminhar para a conclusão. E eu queria chamar a Camila aqui, o pessoal do worship.
Sabe, queridos, assim como aqueles cristãos de Tessalônica, eles acolheram a palavra de Deus como a mensagem da vinda do próprio Deus e permaneceram firmes, mesmo em meio à perseguição, à dor, ao sofrimento. Nós nessa noite somos encorajados a abrir o nosso coração para a voz do Senhor. Na verdade, todos os dias nós somos convidados a abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Que nós não venhamos receber a palavra do Senhor como palavra humana, mas como do próprio Deus. Uma palavra viva que nos fortalece, uma palavra viva que nos consola, uma palavra viva que nos transforma. Hoje o Senhor nos convida a renovar essa nossa fidelidade, a permanecermos firmes na fé, a testemunhar os grandes feitos do Senhor em meio às minhas e às suas dificuldades, confiar que a sua palavra ela vai produzir fruto eterno. As dores do crescimento, como eu falei no início, elas vão ser inevitáveis na nossa caminhada cristã, porque o Senhor está tirando o velho para colocar o novo. O novo é sua própria palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que separa juntas e medula a carne do espírito. Nós precisamos disso. Assim como aqueles tessalônicos, os cristãos da igreja de Tessalônica também enfrentaram pressões, rejeições, lutas, mas quando a palavra de Deus começou a transformar, quando a palavra de Deus começou a penetrar, aquelas vidas foram transformadas. Nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra venha transformar as nossas atitudes, para que a palavra venha transformar o nosso caminhar, para que a palavra venha transformar o nosso modo de falar, para que a palavra venha transformar o nosso modo de se comportar lá fora. Porque aqui dentro é muito fácil dizer que eu sou cristão, dou a paz do Senhor, aqueles adjetivos dos crentes, mas de lá fora, que ninguém está vendo, nós achamos que ninguém está vendo, é lá que nós precisamos testemunhar. Como eu disse, as dores de crescimento, elas não são sinais de fraqueza, mas a evidência de que nós estamos crescendo na fé. O crescimento dói porque vai exigir de mim e de você renúncia. O que você vai renunciar nesta noite? O que você precisa renunciar nesta noite? O crescimento, ele vai gerar firmeza, perseverança diante das adversidades. As dores do crescimento, ela exige renúncia. Ela vai exigir firmeza e perseverança. Nós precisamos perseverar. Em meio a tudo isso há uma certeza que o fruto vai ser maior do que a dor. O fruto é maior do que a dor, queridos. Pode ter certeza disso, porque Paulo olhava para aqueles irmãos com alegria, e a sua coroa era um sinal de que todo o sofrimento que eles estavam passando tinha um propósito e um valor eterno. Tudo aquilo que estamos passando hoje vai ter um valor eterno um dia. O que nós estamos deixando? Herança ou legado? Nós precisamos deixar legados e não herança. Cada etapa da nossa caminhada cristã, ou cada etapa da nossa caminhada com Cristo, por mais difícil que seja, queridos, por mais difícil que seja, nos aproxima da maturidade espiritual e da esperança da glória. É por isso que eu sempre insisto e falo, nós temos que perseverar.
As dores, como eu comecei no início perguntando, quem lembra das dores de crescimento na infância? Elas passaram, sim ou não? Sim ou não? O crescimento ele permanece. As dores elas passam, mas o crescimento permanece. É por isso que nós não devemos temer as dores do crescimento. As dores do crescimento nós temos que abraçá-la com fé, lembrando que no final de tudo isso nós seremos encontrados firmes, maduros, cheios da esperança, cheios do fruto do Espírito, cheios do poder do Senhor, cheios do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as perseguições, muitas vezes aquilo que nós estamos passando, a nossa adversidade, vai servir para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Não há outro motivo. E eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Queria que você abaixasse seus olhos. Desculpe, que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça. Eu não sei o que você, melhor dizendo, veio buscar nesta noite. Eu não sei quais são ou quais foram as suas expectativas com relação a que você veio buscar aqui nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós precisamos perseverar. Nós precisamos a cada dia olhar para o autor e o consumador da nossa fé, entender e compreender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Enquanto a Camille ministra o louvor, que você aí no seu lugar comece a buscar o Senhor, comece a adorá-lo pela beleza da sua santidade. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é na sua vida, por aquilo que Ele já fez na sua vida. Comece a adorar, comece a buscar a face do Senhor nesse sentido. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Preciso de Ti. Sim, Senhor, nós precisamos. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim.
Deus, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Senhor, nós precisamos de ti, Pai. Escuta, Pai, o nosso clamor nesta noite. Não queremos mais ficar distante de ti, Pai. Não queremos mais, Senhor, em nome de Jesus, viver, ó Pai, como nós estamos vivendo, longe de ti, longe da tua palavra, longe dos teus ensinamentos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite nos arrepender, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, por muitas vezes querer desistir, ó Pai, por conta das dores, por conta dos sofrimentos, por conta das perseguições. Mas nesta noite, Pai, nós somos encorajados a não desistir. Nesta noite nós somos encorajados a perseverar. Nesta noite nós somos encorajados a olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Não importa aquilo que vamos passar, nós vamos perseverar. Não importa o que vai acontecer, mas nós vamos crer no Senhor. Não é aquilo, Pai, que vemos, mas é aquilo que cremos, e nós cremos nas Tuas Escrituras. Gera em nós, ó Pai, nesta noite, Pai, o desejo, ó Pai, de cada dia mais estar parecido com o Senhor, cada dia mais estar, ó Pai, em nome de Jesus, meditando nas Tuas Escrituras. Gera em nós, ó Pai, o desejo de Te buscar em espírito e em verdade. Gera em nós, ó Pai, o desejo de Te adorar. Pai, gera em nós, ó Pai, o desejo de Te buscar, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é na sua essência, Pai. A Sua palavra nos diz, Pai, que nada é impossível ao que crer, e nós cremos em Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração aquilo que nos impede de Te adorar. Tira, Pai, do nosso coração aquilo que nos impede, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de meditar. Talvez as nossas preocupações, talvez a nossa agenda supercarregada, talvez, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, as tribulações do dia a dia têm nos afastado, Senhor, em nome de Jesus, de Ti. Mas nesta noite, Pai, nós nos reconciliamos ao Senhor. Nesta noite, Pai, nós fomos, ó Pai, em nome de Jesus, encorajados a Te buscar em espírito e em verdade.
Pai, como esses cristãos de Tessalônica, Pai, da igreja de Tessalônica, eles sofreram, Pai, por tudo aquilo que eles estavam passando, mas perseveraram na sua palavra, perseveraram na fé. Nós queremos nesta noite perseverar, ó Pai. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que venhamos desviar o nosso foco, o nosso objetivo, que é te buscar, ó Pai, que é te adorar, que é te exaltar, que é te glorificar. Tira de nós, ó Pai, do nosso coração as reclamações e coloca no nosso coração a adoração genuína, Pai. Nós reconhecemos o Senhor, ó Pai, das nossas vidas. Reconhecemos o Senhor, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas. Reconhecemos o Senhor no nosso lar. Reconhecemos o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. Reconhecemos o Senhor na igreja. Reconhecemos o Senhor nas nossas finanças. Reconhecemos o Senhor na área profissional. Reconhecemos o Senhor na área sentimental. Reconhecemos o Senhor até mesmo na enfermidade. Reconhecemos o Senhor em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma nas suas mãos as famílias aqui representadas. Toma nas tuas mãos, ó Pai, as pessoas que nos assistem, Pai, pelo canal do YouTube. Que nós possamos sair daqui nesta noite encorajados, ó Pai. Que nós possamos sair daqui nesta noite reanimados. Sair daqui na certeza que o Senhor falou conosco nesta noite. Não permita, Pai, que sejamos roubados, ó Pai. Não permita que sejamos, ó Pai, enganados, Pai. Que nós possamos estar cheios do Teu Santo Espírito a cada dia, através da Sua palavra. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Nos livra do mal. Nos livra, Senhor, dos intentos malignos. Nos livra, Senhor, da cilada de Satanás. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, das mentiras. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Que os nossos olhos estejam atentos, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos sensíveis para ouvir e obedecer a Sua voz, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Nos dê discernimento, Pai, de espírito, para discernir aquilo que é da carne e aquilo que de fato é do Espírito, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, que caiam nesta noite as escamas dos nossos olhos, que caiam dos nossos olhos, ó Pai, toda a nossa cegueira espiritual, que nós possamos, ó Pai, enxergar além, Pai, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Preciso de Ti.